Olá, estou de volta para a gente continuar o nosso estudo sobre as orações subordinadas adverbiais. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que as orações subordinadas adverbiais elas expressam circunstâncias, né? Pode ser circunstância de tempo, de modo, de causa. E essas circunstâncias elas são atribuídas à oração através de conjunção. Pois é, exatamente o tema da nossa aula de hoje e a próxima. Nós vamos dividir em duas aulas o valor semântico das conjunções. Vamos ver como é que a conjunção pode atribuir um valor semântico à oração. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu falo de valor semântico, eu estou falando de ideia. O advérbio, ele acrescenta uma circunstância, uma ideia. Então, a oração subordinada adverbial também vai acrescentar uma circunstância, também vai trazer uma ideia. Para iniciar, eu trouxe aqui para vocês algumas conjunções. Coloquei aqui para vocês uma tabela com os tipos de ideias, né, os tipos de valor semântico que as conjunções podem expressar. É a partir dessa classificação, dessa ideia que a conjunção expressa, é que a oração subordinada adverbial se classifica. Aqui eu coloquei causal. Ela expressa o quê? Causa, motivo. Coloquei as principais conjunções. Por quê? Pois, uma vez que. Coloquei todas aqui, ó, nessa tabelinha. Depois você vai lá, tira print aqui da telinha, você copia aí no seu caderno para você aprender, tá bom? Então, nós vamos ver cada uma separadamente. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Nós vamos ver, na aula de hoje, essas 4 primeiras. Na próxima aula, a gente vê as demais, tá bom? Então, vamos iniciar. Nós vamos ver, primeiro, as conjunções, as orações subordinadas adverbiais causais. O que é isso, Ana Paula? É uma oração que expressa causa, expressa motivo, a causa, o motivo, a razão que está contida na ideia principal, na ideia da oração principal. Por exemplo, aqui eu tenho: faltou a reunião devido à doença. Toda vez, galera, que você for analisar um período composto, a primeira coisa que você vai analisar é o verbo. Qualquer oração, seja período simples ou composto. Ó, aqui eu tenho faltou. Faltou não é um verbo? Só tem um verbo. Se só tem um verbo, eu tenho um período simples. Devido à doença, é um adjunto adverbial. Ele atribui à oração uma ideia de causa, motivo. Por que você faltou à reunião? Devido à doença. Eu peguei, ó, transformei esse adjunto adverbial em uma oração. Faltou a reunião porque adoeceu. Observa agora que eu tenho 2 verbos. Faltou e adoeceu. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tenho aqui o meu conectivo, a minha conjunção porque. É exatamente essa minha conjunção porque que atribui a oração, a essa oração, ó, porque adoeceu, essa circunstância de causa. Como ela tem o conectivo, a gente classifica como oração subordinada adverbial causal, e a oração que não tem o conectivo, a gente chama de oração principal. Trouxe também outros exemplos. Ó. Faltou a reunião visto que estava doente. Visto que estava doente é a oração subordinada adverbial causal que traz a causa para ter faltado a reunião. Então, visto que estava doente, é uma oração causal. Faltou a reunião uma vez que estava doente, ó, troquei o conectivo da oração acima para visto que. Nessa oração aqui eu coloquei uma vez que. Troquei o conectivo, mas é um conectivo que também é uma conjunção que também dá a ideia de causa. Então, uma vez que estava doente, também é uma oração causal. Como também coloquei outro exemplo. Dado que estava doente, faltou a reunião. Dado que é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, é uma conjunção causal, então atribui a oração uma ideia de causa. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Você sempre vai analisar assim. Você identifica o verbo, identifica o conectivo e vê qual é a ideia que ele está fazendo para a oração. O conectivo ele também pode dar a ideia de comparação. As orações comparativas são aquelas que exprimem uma comparação. Digo, ele dorme assim como dorme uma criança. Ó, eu tenho dorme, verbo, dorme, verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Assim como é o meu conectivo, é a minha conjunção que dá a ideia de comparação. Eu estou comparando ele dormindo
com uma criança dormindo. Então, essa minha oração aqui é uma oração subordinada adverbial comparativa, porque ela atribui à oração um valor semântico de comparação. E esse valor é atribuído através da conjunção. Uma coisa interessante é que dentro das orações comparativas, pode ser, pessoal, que você encontre o verbo da segunda oração de maneira subentendida. Por exemplo, eu poderia ter dito, ela dorme como uma criança, sem precisar repetir o verbo dorme. Aí o verbo estaria subentendido. Ainda assim eu teria um período composto, ainda assim seria uma oração subordinada adverbial comparativa, porque o verbo estaria subentendido, ok? Coloquei outro exemplo aqui, ó. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. O como aqui vai dar essa ideia de comparação. Eu estou comparando a preguiça com a ferrugem. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então, essa minha oração, ela é uma oração subordinada adverbial comparativa. Parou perplexo, como se esperasse um guia. Mais uma vez, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Vou dar outra dica super especial para vocês, você não pode esquecer. Gente, não adianta você... eu vou decorar todos os conectivos, a ideia que o conectivo dá, que assim, eu não vou errar. Não é bem assim. Às vezes, o mesmo conectivo, ele pode assumir ideias, atribuir ideias, sentido diferente, dependendo do contexto da oração. Esse conectivo, como é um exemplo. Ele pode dar ideia de comparação? Pode dar ideia de comparação, mas ele também pode ser classificado como uma conjunção conformativa. Então, você vai conseguir identificar através do contexto, através da interpretação que a oração tem, tá bom? Ok? Então, vamos ver mais uma classificação. Trouxe para vocês as concessivas. As orações concessivas são aquelas que exprimem um fato que se opõe à oração principal, porém não há inviabiliza. Prestem atenção, porque a ideia de concessão não é a mesma ideia de oposição. A ideia de oposição ela só pode ser atribuída a orações coordenadas, oração coordenada sindética adversativa. A oração concessiva subordinada adverbial concessiva, a ideia de concessão, só pode ser atribuída a orações subordinadas adverbiais. E o que é uma ideia de concessão? É algo que se opõe à oração principal, mas que não impossibilita a realização da ação. Por exemplo, aqui eu tenho, apesar de ter gritado, não fui ouvido. Ter gritado aqui é minha locução verbal, fui ouvido minha locução verbal. Apesar de ter gritado, apesar de é o meu conectivo, mesmo eu gritando, eu não fui ouvido. Apesar de gritar, eu não fui ouvido. Observa que eu tenho uma ação que se opõe à ação da oração principal, só que ela não anula a ação da oração principal. Por isso que é uma ideia de concessão. Outros exemplos de conectivos concessivos. Eu tenho embora. Embora tenha gritado, não fui ouvido. Embora tenha gritado, é minha oração subordinada adverbial concessiva. Por mais que gritasse, não seria ouvido. Por mais que é minha conjunção concessiva, então eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Não fui ouvido, se bem que tenha gritado. Se bem que é o meu conectivo da ideia de concessão, então eu tenho uma oração concessiva. Vamos ver se tem mais uma. Falei para vocês que eu ia até as condicionais, né? Então, a última conjunção da aula de hoje. Nós temos as condicionais. As orações condicionais são introduzidas por conjunções condicionais e, como o próprio nome já sugere, ela dá uma ideia de condição, uma hipótese em relação à oração principal. Eu digo assim, se não estudar muito, não será bom médico. Observa que esse se aqui, ele introduz uma condição. Você só será um bom médico se você estudar. Se você não estudar, você não será um bom médico. Então, se não estudar muito, é minha oração subordinada adverbial condicional. Essa ideia de condição é atribuída por essa conjunção. Outros exemplos. Será um bom médico contanto que estude muito. Contanto que é uma conjunção que atribui ideia de condição. Caso estude muito, será um bom médico. Caso também é uma conjunção condicional. Desde que estude muito, será um bom médico. Desde que, conjunção condicional. Não será um bom médico, exceto se estudar muito. Exceto se também é uma conjunção condicional.
não será bom médico, a menos que estude muito, a menos que é uma conjunção condicional. Observa, pessoal, que dentro dessas orações que eu trouxe para vocês, a gente consegue identificar muito facilmente a ideia por conta do conectivo. Se é uma ideia de causa, se é uma ideia de comparação, se é uma ideia de concessão ou se é uma ideia de condição. Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente vem com o valor semântico das conjunções, parte 2, e vamos terminar de fazer esse estudo das orações subordinadas adverbiais. Combinado? Espero você na parte 2 desse conteúdo para a gente concluir esse assunto e nos aprofundarmos cada vez mais na língua portuguesa. Então, super beijo, fiquem com Deus e até a parte 2.